sou o Rafa. Eu sou o Rodrigo. Nós somos Opinião de Peso. Estamos aqui diretamente do Teatro do Mezanino do SESI, onde viemos conversar com o ator Newton Bicudo sobre a peça A Graça do Fim e sobre Fauzi Arap. Não percam a matéria. Fauzi Arap foi um grande ator, inicialmente, no começo da carreira dele, nos anos 60, que participou do grupo Teatro de Arena e também do grupo Oficina de Teatro aqui em São Paulo, dois movimentos de teatro importantíssimos para a consolidação de um movimento teatral aqui no Brasil, em São Paulo, e de uma dramaturgia nova que estava acontecendo, com Gianfrancesco Guarnieri, com um monte de gente ali que escrevia, atuava, dirigia. Era um grupo de estudo de teatro muito ativo. Ele começou como ator e paulatinamente ele foi deixando de ser ator e foi se transformando num diretor e também num dramaturgo. O Fauzi, eu acho difícil definir o Fauzi, porque o Fauzi era multifacetado. O Fauzi era um astrólogo maravilhoso, entendia muito de astrologia, um homem esotérico que buscava sentido nas coisas, no teatro principalmente. Ele virou também um grande diretor de shows, através dos shows da Maria Bethânia. Ele começou fazendo uma linha de direção de shows que não existia no Brasil, que era inédita até a aparição dele com a Bethânia. Foi uma parceria muito fecunda, muito criativa dos dois, que deixou muitos frutos e deu a forma da cantora e atriz Maria Bethânia no palco, que arrebata o público. Isso tem muito do mentor Fauzi Arap, do amigo Fauzi Arap. Eles foram muito amigos e parceiros artísticos. Então Fauzi é esse homem multifacetado. Ele escreveu mais de 30 peças ao longo de 40 anos, desde os anos 70 até a morte dele em 2013, de várias temáticas. Ele sempre buscava aprofundar. Ele tinha uma busca pelo humor, uma busca pela leveza, mas também ele tinha arraigado nele um sentimento de indignação, de não aceitação das coisas como elas são, desse mundo mais desumano, desse mundo virtual, desse mundo medicalizado, desse mundo burocratizado. Então ele era um anarquista, ele era um homem libertário que conseguiu fazer da vida dele uma vida de liberdade na arte. Ele não foi refém da televisão, ele não foi um ator contratado, ele não foi um diretor contratado, ele foi um homem que fez teatro, escreveu teatro, estudou teatro, dirigiu maravilhosamente os shows da Maria Bethânia e ainda de quebra me deixou duas peças. A Graça do Fim, que foi a última peça que ele escreveu em 2013, que ele deixou para mim e para o Elias Andreato, e a peça Coisa de Louco, que ele escreveu, um monólogo que ele escreveu para mim em 2011. Eu tenho a impressão que era um teatro muito voltado para derrubar algumas coisas que a sociedade tinha necessidade de uma mobilização, e o teatro fazia esse vértice de energia política, ideológica, social. Eu acho que o teatro tinha um peso maior na sociedade. Não existia a força, não existia televisão, ou talvez existisse nos seus primórdios, mas não tinha minimamente força. Não existia esse monopólio que a televisão exerce hoje em dia, que é uma coisa massiva. Então não existia nenhuma virtualidade, nenhuma internet. Então assim, o teatro era uma arena. O teatro era um lugar de discussão de ideias profundas. E o Fauzi fez parte dessa geração, que é uma geração de atores muito mais completos do que a minha, muito mais politizados, muito mais idealistas que a minha geração, exatamente por isso, porque eles estavam ali para discutir as ideias diretamente com o público. Era um lugar, um espaço mais democrático. Era um espaço menos refém do dinheiro, menos refém do patrocínio, menos refém desse tipo de sistema, de mecanismo para que as coisas aconteçam. Era mais natural, as pessoas faziam as peças com mais naturalidade, pela vontade de comunicar, pela necessidade artística, pela vontade de antenar com o inconsciente da sociedade. Então eu tenho certeza que devia ser um teatro mais engajado, um teatro mais forte, mais influente.
e de público bem mais fiel e mais politizado e talvez até mais inteligente. Ele tinha pena dos atores, ele deixou de ser ator e ele tinha uma certa pena, porque ele viu quantos atores sofriam. Para mim ele falava muitas vezes, a gente foi muito amigo, foi uma amizade que durou mais de 20 anos, e de frequentar muito, eu ia muito à casa dele, participei profissionalmente de vários trabalhos com ele, mas assim, tinha uma amizade além do teatro, de conversas e de se frequentar, de jantar junto, de bater papo pelo telefone. Ele me falava muito isso, falava, eu tenho pena ser obrigado a fazer tanta coisa ao mesmo tempo para sobreviver. Então ele até brincava e falava, o teatro está caminhando para uma coisa que daqui a pouco a gente vai ter que pagar o público para o público vir, vai ser o contrário. Então as pessoas vão falar, bom, acho que eu vou lá na peça da Denise Fraga, porque ela está pagando melhor que a da Heloísa Périssé. Entendeu? Vai começar a ter um patrocínio para pagar o público, porque o público deu uma debandada do teatro. Assim, talvez seja um clichê falar isso, talvez seja um tipo de reclamação já desgastada da classe artística, mas na verdade, assim, eu não vivi os anos 60, nem os anos 70, nem os 80. Eu comecei a fazer teatro em 91. Então, eu, de uma certa maneira, eu sou ainda um artista aprendiz. Eu tenho 20 anos de teatro, isso não é muito para essa profissão, mas o Fauzi tinha um desencanto. Ele tinha um desencanto, sim. Ele não ia mais ver teatro, ele não tinha muita intenção, nada mais surpreendia ele, teatralmente falando. Ele achava que tudo era meio já um jogo combinado, e não tinha mais surpresas, tudo era em função do patrocinador, o dinheiro que mandava em tudo, as pessoas cada vez mais reféns da televisão, os artistas presos pelo mercado, desesperadamente, a internet tomando um espaço também desleal. Então era uma visão pessimista. Não sei, eu não participo muito do ambiente televisivo, apesar de eu circular, fazer televisão eventualmente, e até gostar, porque tudo é divertido, eu não entendo muito desse ambiente televisivo. Eu acho que no teatro isso não é muito comum, não. Eu costumo trabalhar com Elias Andreato, que é outro grande amigo, e eu acho que no teatro, sim, você precisa ser aceito pelo público inicialmente, porque não é tão fácil. Então, assim, talvez essa facilidade ela venha mais para os atores que vão direto ingressar na televisão e investem a sua energia, o seu cacife todo na TV. Eu não vejo o teatro dessa forma. Eu vejo o teatro como uma escola, um aprendizado lento, muito lento. Por isso que eu falo que 20 anos de teatro não é tanto. Eu me sinto assim, fechando um ciclo, um ginásio, sabe? Bom, era complicado, porque o Fauzi era um cara muito exigente, muito bem-humorado, mas muito exigente. Até eu li uma entrevista da Maria Bethânia recentemente na Folha de São Paulo, onde ela fala muito dele, e ela fala assim, o Fauzi não aceitava mentira. Você podia ser uma Fernanda Montenegro de ator, de atriz, se ele percebesse uma mentira, não tinha jeito. Ele não aceitava mentira, não passava no crivo dele. Ele tinha uma sensibilidade muito grande para o teatro, ele foi um grande ator, então ele tinha essa visão do absoluto da coisa. Era assim, você tinha que estar imbuído daquilo 24 horas por dia. Aquilo virava uma obsessão. Era a coisa mais importante da vida. O Fauzi não tinha vida afetiva, fora do teatro, vida amorosa, casamento, filhos. Ele vivia para a arte, para a investigação dele, que inclusive abrangia outras áreas, como astrologia, como filosofia, como religiosidade, enfim, várias coisas. Era conturbado. Eu passei por um processo com ele, com a Tônia Carreiro, na peça Chega de História em 2005, que foi bem conturbado. Passei por algum outro processo com ele em 95, que eu fui assistente de direção numa peça com a Denise Fraga e o Juca de Oliveira, que ele dirigiu, que também foi conturbado. Sempre era muito intenso, ele sempre muito contraditório, porque o princípio do contraditório era o que ele acreditava, a interpretação e a não interpretação, a vontade de fazer, a vontade de não, a contra-vontade.
ele era um mestre na contra-vontade, ele era um mestre nesse psicologismo que o ator tem que ter, nessa malícia cênica que o ator tem que ter, de pensar como a personagem, de querer e não querer, como a gente tem na vida, a gente quer e não quer, a gente tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então ele estudou muito Jung, ele trabalhou com Anísia da Silveira, ele era uma pessoa de teatro entregue, ele aprendeu muito com Augusto Boal. Como eu disse no começo dessa entrevista, ele era uma pessoa capaz de escrever, dirigir e atuar. E a geração dele é capaz de escrever, dirigir e atuar. A minha não. O Fauzi era mestre, muito amoroso com os amigos e muito difícil na hora de ensaiar. Ele parava a gente na primeira linha e às vezes você ficava o dia inteiro na primeira fala. Era exaustivo, tinha um dia que dava vontade de xingar, de ir embora. Eu conheço atores que não aguentavam, que realmente se deslocavam do processo, descolavam do processo, não embarcavam. Você tinha que amar profundamente teatro e ele. Tinha que adorar. Eu sempre tive uma devoção muito grande por ele. Então, eu suportei várias coisas. De uma forma inédita, inovadora, absolutamente genial, que fez história no Brasil, que criou uma nova fase de construção de shows musicais. Os artistas passaram a se preocupar, sim, com a luz, se preocupar, sim, com o roteiro, se preocupar, sim, com o cenário, muitas vezes. Começaram a se preocupar com a dramaturgia do show que não existia. As pessoas faziam show, iam lá, cantavam os seus sucessos, cantavam as músicas dos seus compositores amigos e afins, mas não existia uma preocupação com uma dramaturgia, com uma linguagem, com querer dizer, com um roteiro. Ele criou o roteiro de show com a Maria Bethânia. Ele trouxe pela primeira vez Clarice Lispector para o palco. Ele adaptou Clarice Lispector para o palco pela primeira vez. Ele trouxe Clarice Lispector para a boca da Bethânia, assim como Fernando Pessoa e muitos outros, e os textos dele também. Então, ele criou o roteiro que queria dizer, o roteiro que transmitia emoção, a palavra que era poderosa e era um instrumento para emocionar e comunicar com o público de uma forma poética. Ele criou isso nos shows, não existia. Todos os momentos que eu vivi com o Fauzi foram maravilhosos, todos. A gente até brigou algumas vezes. Fiquei até um ano, uma época, sem falar com ele. Mas não sem falar por briga, porque eu precisava de um distanciamento, precisava de um tempo, precisava de um espaço para dar uma respirada. Ele era muito intenso, eu também sou. Tudo que eu vivi com o Fauzi foi maravilhoso. Eu considero ele como um pai, como uma pessoa da minha família. Ele me recebeu na casa dele sem nem me conhecer muito bem. Ele me ensinou astrologia. Ele me aconselhou em todos os trabalhos que eu fiz, em todo o período em que eu tive contato com ele, esses 20 anos de amizade. Em televisão, ele me ajudava nos roteiros de televisão quando eu pedia ajuda para ele. Ele me ajudava nas peças em que ele não estava me dirigindo, mas que outros colegas estavam dirigindo. Ele ia e me ajudava, me fazia audições particulares na casa dele. Me dava conselhos para minha vida prática, para minha vida teatral, para minha vida profissional, para minha vida amorosa, para minha vida familiar. Ele era um grande amigo meu, um grande amigo de todas as pessoas que souberam trocar com ele afetivamente. Não era assim muito dado, não era uma pessoa de muitas pessoas em casa, não era de sair e tudo, mas quando ele tinha uma amizade, que ele teve com Elias, que ele teve com a Valderez, que ele teve com o Léo Lama, filho da Valderez, que ele teve com várias pessoas do meio artístico e teve comigo. Ele era devotado a essa amizade, ele participava da vida da pessoa, ele se preocupava com os pormenores, com os detalhes, ele não se ressentia de passar às vezes uma hora e meia no telefone comigo quando era preciso, quando eu estava em alguma crise, algum momento mais difícil, recebia a gente na casa dele quando era preciso, adorava ser visitado pelos amigos. Então era um homem de um papo maravilhoso, de uma inteligência, das pessoas mais inteligentes que eu conheci, nada intelectualizado, totalmente humano, sensível. Era um grande amigo que vai me fazer falta para sempre e que deixou para mim a certeza de que o meu lugar é o teatro.
A Graça do Fim é o último texto escrito pelo Fauzi Arap, em 2013, alguns meses antes da morte dele. Conforme ele ia escrevendo o texto, ele ia ligando para mim e lendo as cenas. Então a gente pôde, eu e Elias pudemos ver nascer esse texto. Como eu vi vários outros dele, graças a Deus, foi um privilégio. Nesse especificamente, ele escreveu e deu na mão do Elias e na minha e disse: eu estou morrendo, vocês façam o que quiserem com o texto, é para vocês. O Elias inicialmente faria o papel do velho na peça, que é o papel que eu faço, por uma questão óbvia, e depois ele preferiu não fazer o papel e dirigir, ficar só com a criação, com a direção do espetáculo. A Graça do Fim mostra o Nini, que aliás é o meu apelido em família, então ele também deu o nome da personagem fazendo uma pequena brincadeira comigo. Mostra o Nini e o Zico, que é o enfermeiro dele. É a relação mais comum hoje em dia, que as pessoas mais se identificam, porque toda a família já passou por isso. É o avô, é a tia-avó, é a mãe, é o pai, é um amigo, é um parente que ficou precisando de cuidados especiais, mas não quis, não admitiu, implica com o cuidador, implica com o enfermeiro. E é dessa relação nasce a peça. Dessa relação dos dois, do velho morrendo, bem-humorado, mas implicante, rabugento e não querendo cerceamento na sua liberdade, e o jovem enfermeiro que tem uma outra visão de vida, que tem uma outra experiência, que tem uma outra vivência. O embate dos dois cria esse saboroso texto do Fauzi, que não tem mais que 50 minutos e que fala de muita coisa, inclusive da morte. Essa é a Graça do Fim. A gente está aqui no SESI só até dia 22 de fevereiro, fazendo as sextas, sábados e domingos no Espaço Mezanino, sextas e sábados às 20h30 e domingos às 19h30. Depois a gente deve viajar com a peça e voltar para São Paulo em algum outro teatro. A peça é dirigida pelo Elias Andreato, um grande parceiro, um grande artista. Tem o Cleiton Santos fazendo o papel do Zico e eu, Nilton Bicudo, fazendo o Nini. Temos uma trilha sonora composta, temos um cenário feito também pelo Elias, temos uma equipe maravilhosa aqui nos acolhendo, do SESI e da nossa produção. Eu espero que o público venha e se divirta.